Bom dia a todos e todas. Um prazer mais uma vez estar aqui no curso do Popular da Defensoria. Agradeço o convite da direção por poder palestrar ou falar um pouco, bater um papo, né, sobre as origens e fundamentos dos direitos humanos. Sabemos que é um tema de cunho político e filosófico, dos quais as respostas ainda não são ah, determinadas, elas não se concluíram, até por se tratarem de direitos históricos, né? Os direitos humanos sabemos que são direitos conquistados historicamente. Então, ele tem eterna movimentação, eterna discussão, exatamente do conceito da palavra humana, da palavra, o que é ser humano, quem são esses sujeitos de direitos dentro dos direitos fundamentais ou direitos humanos. E a história nos mostra que durante muitos anos a concepção de homem ela sofreu grandes alterações, grandes mudanças. Ela teve alguns giros, né, históricos, e isso também foi determinante para o tratamento do ser humano. E vamos tentar delinear em pouco tempo, né? Peço desculpas de antemão, porque não iremos adentrar profundamente em alguns temas, mas, porém, será preciso pontuá-los para que a gente consiga, então, atingir o objetivo aqui da aula que nos foi dada. Direitos humanos, então, a gente sabe que não são apenas os direitos que estão, aliás, estudar direitos humanos não é apenas entender os direitos que estão positivados, até que eles fossem então positivados, internacionalizados. Isso acontece pela primeira vez com a Revolução Francesa, o início da positivação dos direitos fundamentais dentro de uma Constituição, e depois, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal do Direito do Homem, ou seja, até que tudo isso acontecesse, muitos fatores históricos, políticos foram eclodiram, e se discutia, de certa forma, o que era esse ser humano, este homem, sujeito de direitos, diante dos poderes estabelecidos ou das quais a sociedade das quais o ser humano estava então assim inserido. E é isso então que a gente vai procurar entender nesta aula. Antes de iniciarmos, eu gostaria de colocar uma reflexão que pudéssemos acompanhar durante essa aula, para que a gente, nas conclusões, pudéssemos, nas considerações finais, a gente pudesse, então, refletir. Nós hoje vivemos diante de uma encruzilhada, como Luiz de Ferraioli vai nos trazer, no seu livro Uma Constituição para a Terra. Estamos diante de uma encruzilhada, nós estamos diante de ameaças globais e emergências globais. Estamos diante de discussões do que é ou não soberania dos Estados e discussões do que é ou não democracia. Há de fato uma democracia no mundo dos quais as pessoas todas estão incluídas nas suas liberdades públicas até então, como se coloca, ou seja, se alguns estão excluídos do que nós podemos falar que o que é democracia, que dar o mínimo digno, e aliás, o que é o mínimo para poder se viver, se ainda existe parcela que não está incluída, de fato, nós vivemos o respeito aos direitos humanos e nós estamos dentro de uma sociedade onde o meio ambiente foi completamente comprometido. Outras gerações estão ameaçadas de não conseguirem ter uma qualidade mínima de vida para poderem sobreviver. Então, hoje nós estamos diante dessa encruzilhada, o que iremos fazer. E para sabermos o que nós iremos fazer, precisamos então revisitar alguns passos históricos para a gente poder entender para onde nós estamos caminhando. Tá? Eu acho que esse é o objetivo da aula, entendeu? As origens e os fundamentos dos direitos humanos. Tá? Fiquem à vontade, façam perguntas, estou aqui à disposição de todos. Vamos iniciar aqui, então, a nossa aula. Bem, a estrutura da aula, eu dividi a estrutura da aula em três tópicos. Nós iremos analisar, em primeiro momento, o conceito desses direitos humanos e seus fundamentos, tá ok?
Depois, iremos analisar o contexto histórico dos direitos humanos e, por fim, já iremos pincelar algo que nós iremos trabalhar com um pouco mais de profundidade, numa aula específica, mas iremos iniciar aqui o que é a dignidade da pessoa humana, tá ok? Esses são os tópicos que eu escolhi, então, para que pudéssemos abordar a origem e os fundamentos de direitos humanos. Vamos lá. Bem, o que são, então, direitos fundamentais? Aliás, o que são direitos fundamentais? O que são direitos naturais? O que são direitos do homem? Direitos individuais, liberdades públicas, né? Não há consenso quando nós vamos falar algo que possa definir ou que possa colocar dentro de um círculo, né, concreto, engessado, que sejam direitos humanos ou fundamentais. Porém, o que na doutrina, o que a gente vai ver nas legislações, são direitos humanos e direitos fundamentais. Exemplo disso, na nossa própria carta, opa, passou aqui, nossa própria Carta da Constituição, temos lá direitos humanos no artigo 4º, inciso 2, direitos e garantias fundamentais no título 2, artigo 5º, parágrafo 1º, depois vamos ter direitos e liberdades constitucionais, né, no artigo 5º, no inciso 71, e depois direitos e garantias individuais no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, tá? Na Constituição. Então, a nossa própria Carta Magna, ela vai, então, tratar de diferentes formas. É a mesma coisa? Talvez sim, talvez não. Para mim, claro que são direitos fundamentais. E eu vou explicar por que esses direitos fundamentais estão falando sobre direitos humanos, tá? E isso que a gente vai discutir em toda a nossa aula. Bom, sendo assim, em primeiro momento, cumpre-nos aqui, então, dizer que... Gente, tá, eu estou perdido aqui, meu mouse está correndo muito rápido, tá? Para alguns, os direitos humanos possuem unicamente um núcleo comum, tá certo? Que é a liberdade, ou seja, para mim, falar sobre direitos humanos ou falar sobre os direitos fundamentais é falar sobre liberdade. Essas expressões, direitos do homem, direitos fundamentais, liberdade pública, são usadas de forma indistintas como sinônimos. Mas, na verdade, guardam entre si o rigor apenas de uma única coisa, a liberdade. Blanca Martinez, ela fala o seguinte, que a fórmula de direitos humanos são para aqueles positivados em nível internacional e direitos fundamentais quando estão positivados nas constituições federais. Vamos lembrar, eu só vou pontuar, logo após a Revolução Francesa, a França, né, depois das declarações de direitos do homem, a França é o primeiro país onde se positiva, então, os direitos do homem dentro da sua Carta Constitucional. A partir disso, outros países na Europa começam, então, o movimento de constitucionalização desses direitos do homem, desses direitos humanos, tá? Então, aí vão se dizer que, a partir de então, quando há essa positivação desses direitos, ou seja, a inserção desses direitos dentro do ordenamento normativo interno desses países, é que passam a ser chamados, então, de direitos fundamentais. Celso de Bastos, um grande jurista do nosso país, vai dizer que tratam-se de liberdades públicas, direitos humanos ou individuais, são prerrogativas do direito em face do Estado. E vão falar que são liberdades públicas, são componentes mínimos do Estado constitucional ou Estado de Direito. É como se ele colocasse uma pedra em cima do assunto e fala, não se fala mais isso, não é nem liberdade, não é nem direito fundamental, desculpa, não são direitos humanos ou nem fundamentais, são direitos e liberdades públicas. Estão todas positivadas na nossa Constituição Federal e trata-se, então, ou seja, o Estado tem que se abster de praticar determinados atos que vão ofender a liberdade pública dessas pessoas. Logo mais adiante, temos aqui, deixa eu
colocar, eu acho que estou com um probleminha que eu não estou conseguindo ver tudo, mas, enfim, uh, acredito que uma outra teoria vem falar, então, do sentido positivo, ou seja, é livre quem participa da autoridade ou do poder, onde ambas têm o direito de definir a liberdade em função da autoridade. Essa liberdade vai se opor ao autoritarismo, ou seja, a liberdade no sentido negativo. A liberdade existe para que o Estado para que o Estado negue sua autoridade, tá? Esse é uma das teorias. A da Pellegrini-Grover, ela vem dizendo que todas as liberdades são públicas, porque a obrigação de respeitá-las é imposta pelo Estado e pressupõe sua intervenção. Tá? Então, é um posicionamento muito importante da professora da Pellegrini, onde ela diz que, ao nascer, o Estado tem o dever de respeitar. Ao sujeito, ao nascer, nasce um direito subjetivo, positivo da pessoa em ter os seus direitos e liberdades reconhecidos e concretizados, e o Estado também tem o direito e o dever de respeitar. Tá? Então, trata-se de liberdades públicas, que estão todas, então, estão todas aqui dimensionadas em lei. Mencionadas não, fundamentadas e positivadas em lei. José Alfonso da Silva, que assim, nessa tentativa de dizer o que é o que um, o que é o outro, eu acredito que traga a um posicionamento mais, para mim, o mais assim, abrangente e me satisfaz. Vamos lá. Direitos são direitos fundamentais do homem, pois além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservado para designar o nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual a todas as pessoas. Tá? Eu gosto muito da doutrina do professor José Alfonso da Silva, tá? Para mim, tratando-se em nível constitucional, esses direitos humanos, para mim, é a teoria que é o entendimento que, para mim, me satisfaz, porque ele vai falar sobre os direitos fundamentais do homem, tá? Enfim, existe outras questões por trás disso, né? Da palavra do homem em si, a gente vai dizer mais lá na frente, essa questão de tentarmos universalizar tudo, essa questão de todos somos iguais. Há uma discussão, tá, ideológica sobre isso, se acalme que a gente vai falar também sobre esses aspectos no decorrer da nossa aula. Então, essa terminologia direitos humanos, ela vai ser empregada para determinar os sujeitos positivados nas declarações e convenções internacionais, tá ok? Então, quando nós falarmos que a questão dos direitos humanos, ele vai ser positivado em nível constitucional, nós vamos falar sobre direitos fundamentais. Tá? Então, quando nós falarmos sobre direitos humanos, vamos falar em nível internacional. Quando dissermos em direitos fundamentais, são esses direitos humanos positivados, inseridos, acolhidos pelo ordenamento interno, tá? Dentro do nosso país, que isso também é um grande problema, né? O fato de o Brasil ser signatário de um tratado, esse tratado tem que estar inserido dentro do nosso ordenamento brasileiro e de que forma é essa inserção, né? De que forma ele vai ser inserido dentro da nossa hierarquia do nosso ordenamento jurídico brasileiro. E aí é onde temos aqui grandes mudanças que houveram com as discussões dentro do STF, mas não é tema para essa aula, é de outro professor, mas saibam que isso tudo, por mais que a gente ache que, mas direitos humanos, isso, mas é tudo a mesma coisa, cautela, isso vai ter consequência dentro dos processos judiciais, dentro das políticas públicas, dentro, então, de todo o nosso ordenamento, discussões dentro dos nossos tribunais, tá? Esses direitos, então, dessas pessoas, tanto em nível nacional ou internacional, vai ter por um objetivo apenas respeitar as condições mínimas de vida e adequadas do indivíduo, como bem proibir os excessos que, porventura, sejam cometidos por parte do Estado. Tá bom? O professor Sidney Guerra tem esse posicionamento,
Então, eu acho que bastante conclui essa primeira parte do nosso bate-papo matinal aqui, tá ok? Então, resumindo essa aula, começamos então a entender o que são conceitos de direitos humanos, entendemos as suas visões sobre direito é fundamental, é direito natural. Calma, primeiro aqui vamos falar sobre direitos fundamentais e direitos humanos. Um está inserido em nível internacional, nas cartas e tratados internacionais, e o outro, como direito fundamental, inserido e positivado dentro das nossas cartas constitucionais. Até aqui, ok? Eu acho que não temos segredo. Bem, passamos então ao contexto histórico, tá? E aqui, vamos dizer o seguinte: claro que a condição de ser homem, e o que é ser homem, uh, em muitas sociedades, no período da nossa antiguidade, toda essa discussão já permeava por todo o mundo, tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto no Oriente, enfim, todo mundo falava. Buda estava falando sobre isso, Zaratustra, na Pérsia, falava também sobre isso, mas não se conversavam. Na Grécia também se falava sobre isso. A religião teve um papel muito importante, tá? Dentro desse contexto religioso, desse contexto histórico dos direitos humanos. Claro que o cristianismo, a gente já vai passar por lá, só estou dando uma introdução, tá ok? Claro que o cristianismo é a grande virada de chave que vai direcionar toda a visão do que é ser homem, no contexto europeu, do que é ser homem, o que o homem representa, quem é esse sujeito, né, de direitos, tudo isso através dos olhos da religião. Então, a religião tem um papel muito grande. Porém, muito antes disso, nós já temos sim algo acontecendo, algo não, muita coisa acontecendo antes de Cristo, e a gente começa a falar agora um pouquinho, tá? Muito pouco, apenas pontuando, mas começaremos então pelo Antigo Egito, tá? Vamos lá. Acho que também o que nós estamos falando aqui não é nada de novidade, e acredito que os colegas também já visitaram essas matérias em Teoria Geral do Direito, estudo da introdução do direito, ciências políticas, né? Porém, eu gostaria de a gente rememorar para a gente estabelecer aí uma equação aqui na nossa fala. Bem, no Antigo Egito, nós já encontrávamos decisões judiciárias, tá? Contratos, testamentos. Então, os egípcios, eles costumavam fazer isso através de instruções e sabedorias, tá? Então, mas, porém, era algo precário, tá bom? Não era algo que não era uma teoria jurídica como tão trabalhada como nós temos hoje em dia, claro, mas ali naquele momento que nós poderíamos entender é que os juízes, tá, os tribunais, eram juízes dignatários locais que julgavam em nome do faraó. Não deixemos de lembrar que o faraó era a pessoa divinizada, encarnada ali na terra. Então, ele viria dizer a verdade e ele tinha seus vamos colocar, juízes, que eram pessoas escolhidas, onde eles iriam, então, dizer o que era o direito ou não. Uma coisa muito interessante é que só o tribunal poderia julgar essas pessoas, né? Ou seja, havia então um deslocamento dessa justiça, eu e você, para que tivesse o tribunal julgando para você, desculpa, para mim e para você também, tá? Então, isso que é muito interessante, porque isso depois some, né, no tempo, depois vem voltar muitos centenas de anos depois, tá? Essa é uma observação minha que faço sobre este período do Antigo Egito. Em 1690 a.C., o Código de Hammurabi, tá? Consagrando o rol de direitos comum a todos os homens, como vida, propriedade, honra, dignidade, a família, tá? Prevendo a supremacia das leis em relação aos seus governantes. Claro, gente, tem muito mais outras coisas, tá? Mas em relação a direitos humanos, é muito interessante essas pontuações já há muitos anos antes de Cristo. O Código de Manu, escrito em sânscrito, constitui-se a legislação do mundo indiano, estabelece o sistema de castas da sociedade hindu, foi redigido entre os séculos II
antes de Cristo e, bom, é 2 antes de Cristo, desculpa, eu acabei repetindo aqui, tá? Buda, 500 anos antes de Cristo, exerce uma influência filosófica religiosa da pessoa humana que só pode ser sentida com a propagação das ideias de Buda, basicamente sobre igualdade de todos os homens. Bem, e no século V antes de Cristo, na Ásia e na Grécia, o século de Péricles, né? Nasce a filosofia, tá? Onde o indivíduo ousa exercer sua faculdade crítica racional de realidade. Tá bom? Então, aqui, então, na Grécia vai surgir, então, um estudo sobre igualdade, liberdade. Esse sistema jurídico ele vai influenciar toda a Europa, tá? Não iremos agora falar sobre a história da filosofia grega, porque não é o nosso não é o nosso objeto, mas é bom pontuar que nesse momento essas leis gregas, tá? Elas se tornam diferentes das demais leis dentro da Europa, até porque as leis gregas são estabelecidas de formas democráticas. A democracia em Atenas, ela vai então exercer grande influência em toda a política que vai se ocorrer então a partir dali por toda a Europa, tá? Nós temos ali os sofistas, onde eles vão falar sobre as indagações a respeito das leis humanas para o campo da vontade do homem. E aí ele passa, então, a analisar a conduta desse homem, como ele se apresenta. Então, o estudo da ética e da moral é de suma importância nesse momento, porque isso também vai influenciar as decisões políticas e filosóficas que vão ocorrer a partir de então na Europa. Temos uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver aqui. Michael, vou responder aqui, tá? O tópico anterior. Professor, pode-se afirmar que nunca teremos um conceito fechado de direitos humanos, correto? Sim, correto. Tá, correto. Direitos humanos são direitos históricos, tá? São direitos históricos que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente for falar sobre os fundamentos desses direitos humanos, a gente vai entender por que Norberto Bobbio ele é completamente contra, tá? Ele é completamente contra e ele vai ao meu entender ele tem uma certa razão. Direitos humanos são direitos construídos, tá? Conforme a evolução da nossa sociedade, a dinâmica social, vamos dizer assim, tá? Bom, voltando, espero que seja respondido, qualquer coisa manda de novo aí. Bom, enquanto os gregos pensavam de forma filosófica, tá? Os romanos pensavam de forma jurídica, e aqui para o direito começa então a nossa grande inclinação ao estudo do direito no mundo, porque houveram grandes juristas nesse momento. E eles vão conceber os status da ordem jurídica de 3 formas. É o direito natural, o direito racional, o direito perpétuo. Depois vai falar do direito gêntil, ou seja, o direito das pessoas, né? E depois vão falar como elementos comuns aos diversos direitos positivos, direito civil, direitos cidadãos como regulador das relações individuais, tá? A lei das 12 tábuas, a origem dos escritos consagradores da liberdade, da propriedade, da proteção aos direitos do cidadão. Veja bem, estamos fazendo aqui uma assim, uma superficial e breve pontuação histórica de questões que são importantes para a gente entender que na história houveram, sim, episódios que estão falando sobre legalidade, que estão falando sobre o Estado como detentor do poder punitivo, do poder de se regular as relações entre as pessoas, enfim. É muito importante a gente entender que nem tudo surgiu apenas na Europa, no sentido de, a partir da Revolução Francesa, na Idade Média. Então, alguma coisa já estava ocorrendo também. Tá? Vamos lá. Bem, no cristianismo, bem, após em Roma, bom, dei um salto absurdo, né? Vamos falar aqui onde o cristianismo foi de suma importância para a compreensão da dignidade da pessoa humana, tá? Dos direitos do homem perante ao rei ou perante ao Estado. O cristianismo exerce grande influência como base filosófica para isso. É no cristianismo onde se fala que o homem foi criado à imagem de Deus.
tá certo? E onde há um vínculo entre o indivíduo e a divindade, e superando a concepção do Estado como única unidade perfeita, de forma que o homem cidadão foi substituído pelo homem pessoa. Dentro, então, do cristianismo, existem dois momentos muito importantes, onde dois grandes filósofos, representantes de duas escolas distintas, uma escola patrística e outra escola escolástica, tá? Eles vão dizer, são concepções diferentes, sobre o homem. Quem é este homem? Para a escola patrística, em Santo Agostinho, o governo, o direito à propriedade, a civilização toda era vista como produto de pecado. E somente a igreja era a guardiã da lei eterna de Deus. E a lei, e quando quando o governo, ou direito à propriedade, toda a civilização, quando eles infringissem qualquer tipo de norma, para Santo Agostinho, ou seja, são as leis terrenas, tá? Elas estiverem contrárias às leis divinas, a igreja então vai poder interferir, tá? Então é assim com que ele, aliás, Santo Agostinho tem obras maravilhosas a respeito desta de como se chega, né, a essa concepção do homem filho de Deus. Assim, são coisas assim maravilhosas, lindas, que eu acho que a gente pode ter um dia fazer um bate-papo em relação a isso, tá? Sobre as leis terrenas, as cidades dos homens e a cidade de Deus. Assim, é fantástico. E é uma escola muito importante para os direitos humanos neste momento histórico. Aliás, neste momento histórico, salvo engano, um grande filósofo, Pico della Mirandola, não sei como pronunciar em italiano, me desculpa, mas ele tem dentro do seu livro o princípio da dignidade da pessoa humana, onde ele vai dizer, ele vai pontuar o que o homem ele é de fato a obra principal, a obra mais importante de Deus na natureza, porque ele tem razão, ele tem consciência de si próprio, tá? Então acho que vale a pena para quem se interessar ler um pouco sobre essa obra, que a gente vai entender muito bem essa transformação do homem cidadão para o homem pessoa, tá? Isso aí é o meu ver. Bom, enfim, vamos continuar aqui. A escola patrística, ela é representada por São Tomás de Aquino, ela vai então se afastar dessa concepção pessimista de realidade, tá? Então ele vai entender que o Estado é um produto natural necessário à imagem do reino divino, mas que deve ser respeitado, inclusive quando a lei humana violar a lei natural. A insubmissão só será possível se aquela lei violar a lei divina. Então, nós temos lex humana, lex naturalis e lex eterna, tá? Então, é muito importante que a gente veja essa escola patrícia como, olha a diferença, né? Eu acho que aqui, então, esses estudos de São Tomás de Aquino, ele vai sofrer a influência de Aristóteles, tá? Onde o pensamento está completamente centrado no próprio conceito de pessoa. Portanto, a dignidade do homem advém do fato de ele ser imagem de Deus, tá? Então, a igreja aqui, ela vai poder, sim, influenciar dentro dessa situação quando houver uma violação da lei natural. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nessa antiguidade greco-romana, o homem, enquanto indivíduo, natureza e dignidade, ele está oculto. Tá? O cristianismo tem o papel de revelar esse homem. Tá? Esse é o seu caráter revolucionário. Então, para o cristianismo, a dignidade da pessoa humana e a fraternidade universal são as bases, são os valores absolutos de toda a sua construção. Ok? O que vão fazer com isso depois é que é o problema. Mas, enfim, em suma, filosoficamente falando, a dignidade e a fraternidade universal são as bases, então, dessa dimensão religiosa do homem. Tá? E outro aspecto importante que eu coloco aqui é que todo poder emana de Deus, nele devendo ser estabelecidos seus limites ou formas de atuação, mas se valorizou a pessoa humana, não instrumentalizou um mecanismo concreto de sua proteção. Ou seja, se o cristianismo revela o homem como filho de Deus, quais são as ferramentas para proteger esse homem, filho de Deus, quando a lei terrena viola a lei
a lei divina deste homem. Isso é a máxima, eu acho que é não uma crítica, mas é uma pontuação, uma observação, porque a todo momento a religião ela vem sendo colocada, e vamos perceber que a religião ela também vai inserir como um dos entes privilegiados dentro das sociedades das quais elas estavam inseridas. E aqueles servos, os súditos, né, vamos colocar assim, como a gente vai ver muito bem aqui na Idade Média, eles sendo filhos de Deus, ainda assim não tinham o direito de ter a sua vida protegida e nem os mesmos privilégios. Não se falava em igualdade, falava-se em homem. Então, essa concepção de homem religioso era uma concepção de homem moral. E, ao meu ver, a minha observação, peço desculpas quem pensa o contrário, esse homem religioso não era o homem que estava nos campos. Não era o homem que estava trabalhando, que não era o homem que estava ali sustentando os reis através da sua produção ou pagando seus impostos, não. Então, o cristianismo foi muito importante. Sim, claro que foi. Mas não tivemos mecanismos legais para proteger todos. Então, apenas alguns. Essa é a crítica que se faz à questão do homem universal. Quem que é este homem universal? Né? Já existia desigualdade dentro daquela sociedade. Já havia desigualdade. Não dá para dizer que eram todos iguais, não, porque nós tínhamos uma nobreza, tínhamos uma realeza, tínhamos o clero. O próprio clero se colocava acima de todos, quando não a serviço do rei. Mas quem não estava ali dentro dessas duas castas privilegiadas era visto como homem filho de Deus. É aqui que a gente tem que parar para pensar uma visão crítica dessa construção de dignidade de pessoa humana neste momento. Tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver, nenhuma pergunta aqui, né? Ninguém tá. Acho que não, né? Vamos lá. Bem, vamos dar entrada, então, na Alta Idade Média, tá? Esse momento onde há uma civilização constituída por valores cristãos, costumes germânicos, e a instauração, então, do feudalismo. Dentro dessa Idade Média, como eu acabei de colocar, era dividida em classes, em castas, clero, nobreza e o restante da população, vamos dizer assim, tá? Os servos, os súditos, vamos colocar assim. Então, apenas membros do clero e nobreza gozavam um certo grau de liberdade. Então, esses medievais antigos rejeitam o mundo dos homens. Neste momento, se retoma os ensinamentos de Platão. Tá? E por essa sociedade, e por essa razão, a sociedade política medieval é uma nova sociedade. Desculpa, é uma sociedade complexa, composta por grupos e classes de ordens. O direito, na verdade, é constituído por privilégios, imunidades e regalias. Tá? Esta era a Idade Média. Perceba que a concepção, tá? Esses antigos, eles rejeitam o mundo dos homens e retomam, então, os ensinamentos de Platão, ou seja, buscando a verdade em Deus. Até porque, para manter seus privilégios, tínhamos que ter a ideologia que nos favorecesse, que os favorecessem. Né? Então, buscando a verdade de Deus, o olhar de Deus sobre o homem universal, eles estariam, então, sendo privilegiados por estarem ali naquela casta onde se encontravam. Vamos lá, Marcos, agradeço desde já pela pergunta. Professor, podemos concluir que a religião, como sendo um fenômeno social, está intrinsecamente ligada à construção de direitos humanos e, a partir daí, haverá evolução constante, devido não se esgotar as possíveis visões sobre religião. Bacana, sim, né? Podemos concluir que sim, neste momento aqui, sim. Logo depois da Revolução Francesa, a gente vai ver que há uma separação. Pela primeira vez, nós vamos ver na Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem, não há uma menção, há uma separação de Deus, da religião, sobre os direitos do homem. Até porque toda essa problemática que nós estamos vendo aqui, desta separação, dessa exclusão dos súditos sobre o que é o direito, do que é o respeito à dignidade da pessoa humana, vai eclodir a Revolução Francesa, tá? Que é o fim da Idade Média.
antecipei aqui já, tá? Mas é exatamente isso. Sua pergunta está no sentido correto, tá? Tá, ok? Haverá evolução constante devido, se não esgotar as possíveis visões sobre a religião, e a religião, assim, eu não sei se eu estou te respondendo, mas estou comentando aqui, a religião é de grande importância. Ela é de grande importância. É com o cristianismo que se vai falar do homem à imagem de Deus. Né? Essa construção da imagem do homem, ele parte da religião. Por isso que é muito importante a gente defender a liberdade e tolerância religiosa. Porque a máxima, a liberdade de expressão, ela se inicia na liberdade de prática religiosa, na liberdade de crença, tá? E na tolerância em respeito a ela. Então, a religião é muito importante, sim, porque a religião nos faz, a todo momento, pensarmos nós, homens, como frutos, né? De uma divindade, de uma força da natureza, enfim. Não estou aqui pregando nem falando nada. A história nos demonstra isso. Logo mais haverão, sim, correntes filosóficas que vão se distanciar da filosofia religiosa e vai partir, então, para outros rumos filosóficos, tá? Por exemplo, vamos chegar até Sartre, por exemplo, para falar sobre existencialismo, né? O ceticismo vai falar, muita coisa vai acontecer depois disso. Então, vai haver um distanciamento muito grande das religiões, tá? Mas não dá para dizer que elas são importantes. Não deixaram de ser, elas são importantes. A questão é que nós vamos ter uma outra grama uma outra gama de reflexões sobre o homem que não vão partir da religião, mas tudo sim. Não é que começa. É, os gregos já falavam sobre esse respeito à dignidade do homem, mas a religião, ela fala do homem à imagem de Deus. É a primeira vez. Então, o cristianismo, ele é de suma importância nesse momento. Tá? Respondido, então, o Michael, é Michael, né? Marcos. Tá ok, então. Espero ter sido claro. Nenhuma pergunta sua, eu estou vendo que está sendo fácil, mas obrigado pelos desafios. Vamos lá, e são perguntas bem pertinentes. Vamos lá. Isso, então, é a Alta Idade Média. Eu não estou conseguindo passar. O que está acontecendo aqui? Agora foi. Foi rápido demais. Bem, na Baixa Idade Média, olha, vamos lá, só para explicar, tá? É, como se divide a linha do tempo na história, eu parti de uma linha do tempo clássica, tá? Mas a Baixa Idade Média, onde muitos vão dizer que aqui pode ser o modernismo, tá bom? E a Revolução Francesa, ela finaliza esse período, tá? Outros vão dizer que o modernismo se inicia, então, tá? Assim eu também concordo que o modernismo se inicia com a Revolução Francesa, tá? Mas isso é uma discussão entre filósofos e historiadores. Não quero, pelo amor de Deus, nem tenho o substrato para discutir assim, mas eu adotei uma linha mais clássica da história, mas os livros de direito vão dizer que o modernismo ele se inicia, tá, com a Revolução Francesa, tá? Deixo aqui minhas considerações. Estou errando aqui. Estou usando o mouse e aí ficou errando. Vamos lá. O início dessa baixa Idade Média, então, do século XII ao século XIII, ou XV, como muitos colocam, tá? É a instituição de limites ao poder dos governantes. Foi o primeiro passo em direção ao acolhimento generalizado da ideia de que, sim, haviam direitos comuns a todos, clero, nobreza ou povo. Tá? Eu vou deixar bem claro aqui. Isso não foi uma vontade do clero, nem da nobreza. Na verdade, começam então a surgir uma nova classe, né, de cidadãos, são pequenos comerciantes, banqueiros, pessoas que já estavam começando a sobreviver do seu próprio trabalho e conseguiam, então, acumular um pouco de capital. Essas pessoas queriam, na verdade, também usufruir dos privilégios que o clero e a nobreza tinham.
E aí começa essa questão toda. Não foi uma concessão, por exemplo, aí veio a Carta Magna em 1215, tá? O monarca e os barões feudais, eles foram lá e estabeleceram, então, que, olha, vocês têm privilégios, nós iremos, então, respeitar tais privilégios, tá? Isso tudo veio na Carta Magna. Eu estou apertando, meu computador está sensível hoje, tá? Então, dentro dessa Carta Magna veio a previsão do devido processo legal, livre acesso à justiça, liberdade de locomoção, liberdade da igreja, enfim, tantos outros aqui que estão estabelecidos aqui no material que vai ser disponibilizado para vocês, tá? Porém, lembre-se, os barões feudais queriam também os seus privilégios. Nós vamos ver aqui adiante que a burguesia começa a se movimentar. Bem, Petition of Right, também na Inglaterra, 1628, que previa que nenhum homem ficasse livre, que nenhum homem livre ficasse na prisão ou detido ilegalmente, tá? E outra, que ninguém seria chamado a responder ou prestar juramento, ou executar algum serviço, ou encarcerado, ou de qualquer forma molestado ou inquietado por causa de tributos ou recusa em pagá-los. Habeas Corpus Act, em 1679, por meio de reclamação ou requerimento escrito, qualquer pessoa, algum indivíduo a favor de algum indivíduo detido ou acusado de prática de algum crime, o Lorde Chanceler ou, em tempo de férias, algum juiz dos tribunais superiores poderia, então, conceder o habeas corpus, consolidando a ideia de que essa garantia judicial criada para proteger a liberdade de locomoção. Bill of Rights, 1689, também na Inglaterra, garantia a liberdade pessoal, a propriedade privada, a segurança pessoal, direito de petição, a proibição de penas cruéis, tá? Entre outras, estabelecendo uma forma de organização desse Estado, cuja função principal é a proteção dos direitos da pessoa humana. E os atos do parlamento, o Act of Settlement, em 1701, reafirma o princípio, então, da legalidade e da responsabilidade. Opa! Aqui onde está? Aqui, ok. E a responsabilidade política dos agentes públicos. Veja que interessante esse momento. Bom, todas essas cartas foram importantes para os direitos humanos fundamentais. Né? Passa-se, então, a positivar tais direitos, estabelecendo privilégios, onde eles limitam o poder do real, as servidões de embriões aos direitos coletivos e garantias de direitos, convertem ponto de partida para reivindicações cada vez mais amplas e gerais desses direitos, além dos espaços abertos pelos privilégios e prerrogativas, e assumem a forma escrita como selo de publicidade e garantia. Essa é a fase terminal, então, do feudalismo, determinava a existência de um grande número de pequenos focos de poder, tá? E isso, então, vai colaborar com o início da Revolução Francesa. Bem, antes de falar da Revolução Francesa, é importante pontuar que já nos Estados Unidos, tá? Inicia, então, uma nova etapa de proteção desses direitos dos indivíduos, tá? A declaração da independência norte-americana, em 1786. Tá? Depois, também temos, esse mesmo ano, a Declaração dos Direitos da Virgínia, tá ok? Onde vai falar sobre a independência dos Estados Unidos, que vai firmar o direito à liberdade, a liberdade, a propriedade e outros direitos fundamentais, como o do process of law, o princípio do juiz natural, a liberdade de imprensa e religiosa. Tá? Isso tudo vai influenciar com o início, então, do modernismo ou idade contemporânea, que é a Revolução Francesa. Revolução Francesa, então, é um dos grandes momentos, tá, da história dos direitos humanos, onde você tem parte da população já muito incomodada com a falta de respeito com seus direitos. E eu estou falando que parte da população são os súditos,
as pessoas que estavam, que não eram do clero, da nobreza, e os burgueses, aliás, causada pelos burgueses, tá? Essa a Revolução Francesa, ela se inicia com a inconformidade da população e não conseguir comprar mais pão, tá? Não compram mais pão. Aí não conseguem comprar mais pão por conta dos preços, da inflação e o excesso de tributos os quais eles tinham que pagar para a nobreza, para que essa nobreza conseguisse, então, sustentar os seus privilégios. Então, desencadeou-se, aliás, a queda da Bastilha foi o grande marco para o início, então, da Revolução Francesa. Tivemos também a Revolta das Peixeiras, é de suma importância esse momento onde as mulheres elas vão até Versalhes exigir que o rei faça então sua nova moradia em Paris, para que ele então pudesse ouvir os clamores que estavam sendo ditos pelo povo na Revolução Francesa, tá? De forma resumida, estou colocando assim. Bem, com isso, na Revolução Francesa foi quando, então, inspirada pelos liberais e também por todas as cartas norte-americanas, para aqui temos perguntas, vamos lá. Ô, Marcos, obrigado, viu? Uh, Marcos, professor, acho que isso é objeto futuro de aula, mas entendo que os remédios constitucionais, HCMS e habeas data, né, foram inspirados nos direitos humanos, sim, claro. Pois se não fosse ele, a sociedade não viria o homem como com direitos. Posso entender assim? Sim, sim. Na verdade, são remédios constitucionais que visam, de fato, coibir abusos do Estado, né? Coibir abuso do Estado e garantir que suas liberdades públicas sejam, de fato, respeitadas, claro. Salvo engano, a Constituição do México, tá? A Constituição do México é de suma importância também para o habeas corpus, tá? Dá uma lidinha depois lá, não é o objeto da nossa aula, mas é bem bacana estudar a importância da Revolução Mexicana, desculpa, da Constituição Mexicana para como um dos primeiras constituições a darem o primeiro passo para a proteção do direito, para a previsão do habeas corpus e sua carta constitucional, tá? Dá uma lidinha nisso lá. E depois traz a resposta para mim. Obrigado. Bem, Fábio Contra Comparato, ele vai dizer que a Revolução Francesa desencadeou a supressão da desigualdade entre indivíduos e grupos sociais, como a humanidade jamais experimentou até então. Tá? Então, o que buscava liberdade, legalidade e fraternidade, essa liberdade consistia justamente na supressão de todas as peias sociais ligadas à existência e corporações de ofícios. A fraternidade como legalidade cívica, virtude cívica, desculpa, seria, então, o resultado necessário da abolição de todos os privilégios. Você imagina, então, o que representou a Revolução Francesa. Bem, vou tecer algumas críticas não, observações. Na Revolução Francesa, pegue lá no preâmbulo da Revolução Francesa, e já não se menciona Deus, tá? Não se menciona Deus mais na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, quando fala dos direitos do homem, vou fazer duas críticas, vai? Duas pontuações, tá? Vou criticar, duas pontuações. Primeiro, quem era esse homem? Nós estamos no momento que nós passamos pelos contratos, pelos contratualistas sociais, né? Esse homem era o homem que tinha propriedade, era o homem burguês, que tinha posses. Tanto é que a burguesia, ela move toda a Revolução Francesa para a quebra dos privilégios do clero e da nobreza. Muitos nobres morreram, inclusive, né? Quem era este homem universal? De fato, tudo que se lutava por direito a respeito à vida, o direito à legalidade, enfim, tantos outros direitos previstos na declaração. Quem é esse homem que iria receber esses direitos? As mulheres. Eu sempre que eu dou essa aula, eu falo muito sobre a revolta das peixeiras na França, porque foram elas, foi a partir dali
que o rei retorna não, começa então a fazer moradia em Paris, então a Revolução Francesa toma corpo. Em momento algum, muitos livros não contam dessa passagem. É interessante também, em 1789, desculpa, 1788, Revolução Francesa, 1789, vou corrigir aqui no material, Olympe de Gouges, ela vai falar então da Revolução, da Declaração dos Direitos das Mulheres. E ela vai trazer também, além de ela falar toda a questão que é lindo, né? Falar sobre o direito das mulheres, ela vai ser assassinada depois. Ela vai à guilhotina. Só que ainda assim, dentro da Declaração dos Direitos das Mulheres, fala-se do direito da mulher a ter direito à herança. Que mulher que tinha bens para ter direito à herança? Quem é essa mulher? Eram as peixeiras que foram até Versalhes? Não, não eram. Eram as mulheres que faziam parte da burguesia. Olympe de Gouges era filha de um açougueiro, salvo engano, de um comerciante. E as outras mulheres, que não eram da nobreza? Essas outras mulheres aqui, as peixeiras, que direito essas mulheres tinham? Né? Claro que não foi adiante, né? Tem tanta perseguição. Aliás, logo após a Revolução Francesa, começa-se um período de sangue, muito sangue derramado na França. Porque havia-se, caçava-se, então, quem fosse qualquer pessoa que conspirasse contra os ideais da Revolução Francesa. Tá? Então, é muito importante que esse período histórico, porque ele vai demarcar o início, então, de uma carta de declaração dos direitos do homem. Ainda assim, veremos autores, tá? Isso eu coloquei minha observação, mas a maioria dos autores vão dizer do homem universal, como todo ser humano tem direito às proteções ali destacadas na Declaração do Homem e do Cidadão, tá? Com princípios de igualdade, liberdade, legalidade, presunção de inocência e livre manifestação de pensamento. Tá ok? Bem, até aqui ficou alguma pergunta? Vamos adiante? Dá uma travada, tem hora aqui. Bom, vamos lá. Fundamentação dos direitos humanos. Bem, fundamentação são as razões que legitimam e motivam o reconhecimento dos direitos humanos, tá? Bem, temos os negacionistas. Pelo amor de Deus, gente, Bob não está negando não direitos humanos, tá? É que ele entende que é impossível fundamentar direitos humanos por alguns motivos. Vamos lá. Se tem divergência em conceituar direitos humanos, como é que eu vou fundamentar? Como é que eu vou demonstrar a razão dele existir? Que até a própria fundamentação é duvidosa. Os direitos humanos constituem uma classe variável de direitos, conforme sua evolução no mundo. Então, o rol de direitos humanos modificou-se. É lícito afirmar que alguns direitos que sequer são defendidos hoje podem amanhã ser, então, desconsiderados. Ou seja, não vão fazer parte do que seja direitos humanos, tá? Ou seja, vão ser excluídos dessa categoria. Outro ponto que ele coloca: os direitos humanos constituem também uma categoria heterogênea, contendo pretensões, muitas vezes conflitantes, a exigir ponderação de interesses. No caso concreto, tá? Dwork vai falar sobre isso também. Se estiver errado, alguém me corrija, por favor. Diante de tais conflitos, identificaram um fundamento único e absoluto. Ou seja, ele entende que não se pode simplesmente fechar direitos humanos dentro de uma bolha e dizer, olha, direitos humanos, o que legitima, o que fundamenta os direitos humanos é isso. Não, não podemos fazer isso. É um conceito aberto e uma construção histórica. Isso é o que Bob vai dizer. Porém, nós vamos ter um grande representante de negação, mas é um negacionismo de não reconhecimento, tá? Felix Oppenheim nega racionalmente a existência de direitos humanos, porque são juízos de valor, são questões morais.
Para ele, direito é tudo aquilo que nasce da lei. De fato, direitos humanos nasce da moral. Veja bem, o cristianismo, ele inicia um período, um momento em que ele coloca o homem à imagem de Deus. Trata-se de uma razão moral dos direitos humanos, que com o tempo, com o passar histórico que nós acabamos de ver, foi se positivando, foi se fundamentando na lei, dentro do ordenamento, de um determinado ordenamento jurídico. Ok? Então, o ordenamento jurídico passa a ser a razão de existir um direito, mas esse direito existe porque houve uma razão moral. E Félix Oppenheim vai dizer que não, é um juízo de valor, então não dá para reconhecer direitos humanos, não é o que o Bob fala. O Bob fala diz sim, há direitos humanos, mas para a fundamentação dele, ela não pode ser fechada, ela é construída, ou seja, para ele estar em aberto. Tá? Nos jus naturalistas, assim que terminar esse bloco, eu vou fazer uma conversa com vocês sobre isso. No jus naturalista, eles entendem que existem normas anteriores e superiores ao direito estatal posto. São Tomás de Aquino, a lei humana tem que obedecer à lei natural, que era fruto da razão divina, mas perceptível ao homem. Grotius, aqui, vai dizer que a existência de um conjunto de normas ideais, fruto da razão humana, adota a tese de que o direito dos legisladores humanos só seria válido quando compatível com os mandamentos daquela lei imutável e eterna. Esses são os naturalistas. Bem, nessa escola, temos aqui um fundo metafísico, teológico, bastante latente, né? E se funda a existência de um direito pré-existente ao direito produzido pelo homem, oriundo de Deus, a escola de direito natural da razão divina ou da natureza, imanente do ser humano, escola do direito natural moderno. Os direitos humanos seriam, então, os equivalentes contemporâneos aos direitos naturais. Tá? Temos aqui a escola positivista, a inserção dos direitos humanos nas constituições e leis, sendo agora considerados direitos positivados. Tá? Gente, existe inúmeras teses a respeito do que, para onde nós estamos indo, né? Deixa eu só terminar esse ponto para eu poder voltar aqui. Bem, essa escola positivista ela vai se desenvolver no século XIX e XX, vai trazer a ideia de um ordenamento jurídico produzido pelo homem por meio do conceito. E esse ordenamento jurídico é um conceito da pirâmide, das hierarquias das leis. No topo da pirâmide tem a Constituição, pressuposto de validade de todas as demais normas e ordenamento jurídico. Os direitos humanos, então, foram inseridos na Constituição. Para a escola positivista, o fundamento dos direitos humanos consiste na existência positiva da lei, cujo pressuposto de validade está em sua edição, conforme regras estabelecidas na Constituição. E aqui é um grande questionamento. O que é a dignidade da pessoa humana? O que é dignidade? Porque se nós nos atermos a essa escola apenas, tá? E ela é de suma importância, tá? Não estou dizendo que ela não tem que existir. Aliás, se não houvesse a positivação desses direitos, como iria, então, termos mecanismos de defesa para exigir, então, a proteção estatal? Então, mas alguns conceitos como valores, como a dignidade da pessoa humana, que é um conceito em aberto. Como eu ter um parâmetro de respeito à dignidade da pessoa humana quando eu tenho um conceito que está em aberto? E aí vamos ter outros teóricos, Luiz Barroso, nosso ministro, fala muito bem a respeito sobre isso, Salé vai falar também sobre isso. A gente vai ter aqui um capítulo próprio, tá? Mas é aqui que eu coloco para a gente refletir sobre essa escola, tá? Então, os direitos humanos, a justificação, a fundamentação desse direito está na vontade da lei e fundamenta a preservação que vai, lógico, né, fundamentar a preservação dos direitos humanos. Ela enfraquece, tá, essa proteção quando a lei
for omissa, como eu coloquei aqui, direitos humanos, e contraria a dignidade da pessoa humana. Tá? Esse é o grande problema dessa escola. Hart, tá? Ele vai falar o seguinte, olha, a divergência entre naturalistas e positivistas não está no reconhecimento ou não da existência de princípios de moral e justiça. Tá? A divergência dessas escolas está na defesa pela escola justnaturalista, que vai defender a superioridade dos princípios de moral e justiça em face de leis incompatíveis, e para o positivista, esses princípios de justiça não pertencem ao ordenamento jurídico, inexistindo qualquer choque ou antagonismo para a lei moral. Para Hart, a moral pode sim influenciar a formação do direito no momento da produção legislativa e também no momento de desempenho da atividade judicial. Tá? Então, essa escola é de suma importância. Hart, um filósofo assim maravilhoso, que ele disse que a moral faz parte da formação da lei, mas temos que ter cautela. Tá? Ao meu ver, quem ocupa um espaço de poder que produz lei, ele, ele vai representar a vontade dessa maioria, porque o legislativo ele é um espaço de poder. E quem está no poder também está para as minorias excluídas. É aqui onde a gente vai ter esse dilema, essa discussão que assim não é para essa aula, mas teoria geral do direito vai nos dar ferramentas para podermos analisar todo esse questionamento que nós estamos trazendo aqui sobre os direitos humanos, tá? E não é fácil. Bem, com isso vem então os pós-positivistas, onde vai ter a fundamentação moral, Dworkin, né? Consiste no conjunto de direitos objetivos originados diretamente dos valores, dos princípios, né? Independentemente da existência de regras postas, tá? Utilizando tal conceito, podemos ver que os direitos humanos podem ser considerados morais e que não aferem sua validade por normas positivadas, mas diretamente de valores morais da coletividade. Bem, vamos lá aqui. Eu vou dizer o seguinte: moralismo e moralidade pública, tá? Moralismo, ao meu entender, é a visão individualista, egocêntrica diante da realidade, tá? Ou seja, é uma particularidade minha de como eu vejo, de como eu enxergo e de como eu analiso aquela realidade. Quando eu falo de valores morais da coletividade, eu devo, então, nesse sentido, abster-me da minha visão egocêntrica e também fazer com que eu analise essa realidade através de outros olhares, sobre olhares morais, vamos dizer assim. E há nessa questão aqui a exigência de justiça, equidade ou de qualquer outra dimensão moral. Então, quando o Dworkin vem falando aqui a questão de moral pública, ele está falando da moral pública e não uma questão moralista, individualmente falando. Assim é como eu entendo, tá? Dworkin vai demonstrar também que como faremos isso? Ou seja, nos casos limite ou hard cases, quando os intérpretes debatem e decidem em termos de direitos e obrigações jurídicas, são utilizados padrões que não funcionam como regras, mas vão trabalhar com princípios. E assim vamos ter, então, normas de condutas que são originadas de reflexões morais contidas em princípios de qualquer ordenamento jurídico. Há um ponto, concordo. Há um ponto que eu não concordo. Não podemos ter uma sociedade, um ordenamento jurídico que seja orientado somente por princípios. Tá? Princípios não são regras, mas são pilares norteadores de como se enxergar aquela regra, de como aplicar aquela regra, de como decidir sobre hard cases. Tá? Então, nós precisamos entender que tudo é uma questão de interpretação. Tá bom? A gente vai ver que Barroso vai falar muito bem sobre isso. Tá? Vamos falar agora aqui. Calma aí, deixa eu dar uma renovada para a água. Estamos chegando no nosso último tópico.
Vocês têm perguntas? Não. Vamos lá. Vamos falar, então, sobre a dignidade da pessoa humana. Bem, a dignidade da pessoa humana, ela vai partir sobre a questão, como eu já coloquei aqui, da questão religiosa. Tá? O homem é a imagem de Deus. A pessoa é dotada de atributos próprios, intrínsecos, que a tornam especial e detentora de dignidade, de respeito, tá? Então, olha o que o autor nos coloca aqui, tá? O professor Sidney Guerra. Historicamente, a palavra pessoa traça a linha de demarcação entre a cultura pagã e a cultura cristã. Até o advento do cristianismo, não existia nem em grego, nem em latim, uma palavra para exprimir o conceito de pessoa, porque na cultura clássica tal conceito não existia. Essa não reconhecia o valor absoluto ao indivíduo enquanto tal e fazia depender o seu valor essencialmente do grupo, do patrimônio, da família e da raça. Foi no iluminismo, então, baseada nos direitos individuais do homem, né, no liberalismo econômico e político, onde esses direitos individuais deveriam ser respeitados, tendo limitação do poder público, passando a ser indispensáveis para o desenvolvimento da dignidade neste período. Veja bem, a gente não vai encontrar o que é dignidade. A gente vai encontrar o que é pessoa, tá? E aí vamos discutir o que é sujeitos de direitos. Mas a dignidade em si ainda não é um conceito fechado e sim um valor, tá? Bem, Montesquieu, nesse período, ele vai desenvolver a teoria da separação dos poderes. Cada um desses deveria agir de forma a limitar a força dos outros dois. É a lei do pesos e contrapesos, né? Estabelecendo um relacionamento harmônico e equilibrado. Essa dignidade, então, estava ligada à ideia de liberdade na esfera individual, da qual o Estado não poderia interferir. Então, há uma preocupação com a garantia dos direitos do indivíduo em face do Estado. Tá? Seriam, então, direitos de cunho negativo, uma vez dirigidos à abstenção e não a uma conduta positiva por parte dos poderes. Com o passar do tempo, essas fraquezas do Estado liberal tornaram-se, então, latentes, facilmente identificáveis. A fase da industrialização vai gerar um quadro crítico de miséria humana, muita desigualdade social. Tá? Então, são os ideais burgueses que vão contribuir para a formação de um capitalismo selvagem, comprometido com a dignidade da pessoa humana. Então, essa abstenção do Estado em relação ao controle de atividades públicas, a liberdade absoluta de comércio, de produção, é o laissez-faire, laissez-passer, né, e obediência às leis naturais da economia, né, a mão invisível de Adam Smith, a liberdade de contrato, a livre concorrência, o respeito à propriedade privada, entre outros valores analisados como imprescindíveis na proteção da liberdade. Esse período, então, começa a ser revisto. Opa, calma aí, temos alguma coisa errada. E temos, então, o Estado social do direito. O Estado não pode mais se abster, né, de não agir em favor, em prol do homem, promovendo saúde, educação, trabalho, e aqui nasce o welfare state. Tá? Porém, essas conquistas, tá, que são importantes para a dignidade da pessoa humana no século XX, vamos enfrentar grandes conflitos mundiais, dentre eles, então, a Segunda Guerra Mundial, que causou esse horror, ocorre, então, matando milhões e milhões de pessoas. Inclusive, o nazismo, ele se positiva, ele se fundamenta racionalmente do porquê fazer isso. Né? É o grande perigo da gente não refletir uma moralidade pública das normas. Né? Então, essa inclusão desses grandes conflitos vai, então, levar o reconhecimento, a proteção, após, claro, né, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem,
O reconhecimento, então, da dignidade da pessoa humana pelo direito vai resultar justamente da evolução do pensamento humano a respeito do significado do que é ser humano. Tá? Fábio Conde Comparato, ele vai dizer que a dignidade resulta também do fato de que sua vontade racional, somente a pessoa vive em condições de autonomia, isso é, um ser capaz de guiar-se pelas leis do que ele próprio edita. Hannah Arendt, ela vai falar sobre a condição humana como dignidade da pessoa humana, tentando traçar um conceito, tá? E vai dizer que o ser humano precisa ter labor, trabalho e ação. O labor como atividade corresponde ao seu processo biológico, tá? O seu processo espontâneo, ou seja, ter o direito de produzir, de ter as suas necessidades vitais produzidas e introduzidas no processo da vida. O trabalho como traduz um mundo artificial de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural, e o direito à ação corresponde à condição humana de pluralidade. Então, ela vai falar de homens, e não homem vive na Terra. E é uma crítica à questão do homem, ao conceito de homem universal. Ainda até hoje temos esse grande problema, tá? Vale a pena, então, lermos um pouco sobre Hannah Arendt, quando ela fala sobre... São homens que vivem sobre a Terra. Essa pluralidade deve ser respeitada, e não esse homem universal. Então, olha o que fala, então, o princípio da dignidade da pessoa humana na Declaração Universal. Considerando o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Tá ok? Então, precisamos discutir ainda muito sobre isso, sobre o direito do homem e da mulher. Que homem e mulher estamos falando, né? Temos hoje uma discussão de efetivação e proteção de direito de homens trans, mulheres trans. A gente precisa falar sobre isso, porque são seres humanos e estão inseridos em nossa sociedade e são plurais, assim como nós. E têm que ser respeitados e suas proteções efetivadas, tá? Então, é muito importante que esse contorno universalista que tratou a Revolução Francesa, aqui em 1948, nós temos o direito do homem e da mulher aqui consubstanciado no respeito da família. Tá? Também aí vamos discutir o que é família. Né? Que família é essa das quais nós estamos falando? Né? Promover o progresso social. Em que sentido é esse progresso social? Que mínimo existencial é este que nos é colocado para dizer que nossa dignidade está sendo respeitada? Tá? Então, ela vai impor, isso tudo é uma discussão filosófica, claro, mas que é muito válida. Então, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele vai impor um dever de abstenção de condutas tendentes a efetivar e proteger a pessoa humana. Vai recair sobre o Estado o direito, o dever de respeitar e o dever de prover direitos humanos. Tá ok? Não apenas na justiça, no judiciário, e sim em suas políticas públicas, tá? Então, vou deixar materiais com vocês, para vocês poderem ler. Eu vou só, como eu faço para parar aqui, para a gente poder ir para a nossa conclusão. É muito importante que direitos humanos não sejam, de fato, direitos que se fundamentam apenas em questões morais ou apenas em questões positivas. Estar previsto o direito não quer dizer também que ele está sendo efetivado. Tá? A teoria geral do direito vai nos dar ferramentas para analisar, né? Que interpretação da Constituição Federal eu tenho feito? Essa Constituição Federal tem sido interpretada de que forma? Mas quando eu falo de direitos humanos, eu também não estou falando do direito daquelas pessoas que se encontram dentro daquele território. E agora eu começo a falar aqui da pergunta do nosso colega aqui,
do Marcos, onde ele vem falando dos refugiados. Refugiados, me deu um tempinho aqui para falar sobre isso, um assunto do qual eu gosto muito de falar. É, os refugiados, até então no seu histórico, na sua concepção de definição, eram vistos como estrangeiros, são estranhos. E quando se diz refugiados, nós estamos falando de pessoas que sofrem perseguições políticas por questões de manifestação de pensamento, liberdade sexual. E essa ampliação de proteção também vai fazer com que essas pessoas estejam fugindo, sabe, muitas vezes do quê? De desastres ambientais. Pessoas que estão passando fome porque não tem água. Essas pessoas refugiam-se em outro país e vão pedir asilo político, sim, muitas vezes, ou vão pedir domicílio humanitário. E como é que essas pessoas vão ter tratamento dentro desses países? Uma coisa, nós recebemos estrangeiros vindo de países europeus, vamos supor, mas os haitianos que chegam no Brasil, eles conseguem se reinserir no mercado de trabalho? Porque eles vão sofrer um outro marcador social, o racismo. Então, o que aconteceu com o Brexit, deixa eu só, Brexit, desculpa, com a Inglaterra, ao simplesmente mandar para Ruanda todo e qualquer estrangeiro que tivesse o visto negado, imigrante legal, mandam para Ruanda e aí se compromete de que, olha, eles têm que estar num ambiente saudável, seguro. Não, mas ele está se descomprometendo em cumprir um pacto, um tratado. Sabe por que ele está fazendo isso? Sabe por que ele expulsa aquele imigrante? Porque ele não o reconhece como humano. E mais uma vez, a gente volta, é um perigo a gente falar do justnaturalismo. Quando a gente entende que ser humano é apenas aquele que tem propriedade, é aquele que apenas que nasce naquele país, onde a gente enxerga o ser humano não de forma plural, como diz Hannah Arendt, mas de uma forma individual. Então, quem são seus nacionais? Porque se eu começo a reconhecer de forma individual, daqui a pouco eu estou praticando racismo contra os próprios nacionais. Isso é um retrocesso que há. Você expulsar pessoas que estão procurando asilo. Detalhe, você está dizendo que aquelas pessoas estão condenadas à morte. Você não sabe o que vai acontecer com ela. Ruanda teve um histórico muito complicado também de guerra civil. Olha o que está acontecendo na Palestina. As pessoas querem fugir para não morrerem. São migrantes forçados. Migrantes forçados. E aí você tem todo. Ainda a ONU está discutindo, logicamente, mas com os impasses políticos, né, internos, se são pessoas dignas de terem seus direitos humanos respeitados. Nós temos muito que ainda caminhar. Né? Concordo com o Bob quando nós devemos que não devemos, quando diz que não devemos simplesmente fundamentar de forma absoluta direitos humanos. Nós estamos vivendo uma crise de direitos humanitários. É uma crise. Nós estamos em vias de termos uma guerra, uma outra guerra mundial com base em bombas atômicas. Guerras que são criadas em desrespeito a estatutos internacionais que regulamentam o direito de guerra. E aí a gente começa a se perguntar: para que servem as Nações Unidas? Quando de fato tem um país, os Estados Unidos, que faz parte da ONU, onde ele faz parte de um tratado que proíbe tortura, mas que pratica tortura. Pratica tortura e cria tribunais de exceção para julgar os seus, então, dos seus capturados na guerra, vamos colocar assim. Então, precisamos sim discutir direitos humanos, o conceito que é ser humano e quem é esse sujeito de direitos que está protegido pelos tratados internacionais. Então, é uma resposta que eu não consigo dar, mas consigo provocar para que vocês me ajudem a pensar. Talvez acho que essa é a grande sacada de se discutir fundamentos, origens e sentido dos direitos humanos. Tem sentido discutir direitos humanos? Precisamos discutir.
precisamos ter o direito à dignidade de ter segurança. Essa segurança é alimentar, é segurança na educação, é segurança de que o Estado não vai praticar tortura, não vai cometer abusos de autoridade e não vai derramar sangue, né, de pessoas inocentes. E nem de pessoas que não sejam inocentes, porque nós temos tribunais para serem condenados, para que essas pessoas sejam presas e que respondam ao devido processo legal. Tá? Então, eu acho que em todos os ramos do direito a gente vai discutir quem são esses sujeitos de direito. Eu acho que é isso que eu tenho para contribuir com vocês essa manhã de sábado. Bom, lá temos mais uma outra pergunta, né, do Marcos. Por complemento, essa discussão do conceito do homem, mulher e outras colocações, ainda no meu sentido, estão numa zona nebulosa. Sim, estão. Infelizmente. Principalmente no direito penal. Puxa vida, vamos lá. E não obstante a nova redação do Código Civil, que está por vir. Eita. Contudo, até lá, como observar de forma legítima essas classificações de ordem biológica ou social? Vamos lá. Bom, no direito penal, a gente está atravessando, sempre será nebuloso. O direito punitivo, o direito de punir do Estado, ele sempre foi um direito de punir baseado numa exclusão. Né? No Brasil, você tem o pós-abolicionismo, uma exclusão e marginalização da pessoa negra, né? Onde essa pessoa negra é colocada às margens da sociedade, porém os imigrantes europeus, quando chegam ao Brasil, e que muitos vieram trabalhar em condições desumanas, tá? Nas lavouras, mas eles tiveram direito de terra, né? Tiveram direito de propriedade. E veja bem, por ter direito de propriedade e por ser europeu, você tem direito à proteção a direitos humanos, você tem direito à casa, à educação, enfim. O negro, não. E esse negro hoje ocupa quase 50, a população negra vai ocupar 54,6, salvo engano, por cento da população carcerária nesse país. Né? Temos o direito processual penal, ainda nós estamos discutindo, nós ainda estamos num sistema, não é acusatório, é um sistema inquisitório. Nós ainda estamos falando de um procedimento de investigação policial que estamos entregues aos lobos que eu digo da Inquisição, tá? Não é pessoas, não, do procedimento do inquisitório, onde se obtém a tortura para se obter a verdade, onde se tem reconhecimento fotográfico de quem eu quero que seja reconhecido. Tá? Então, o direito penal, só para dar alguns parâmetros, tá? Ainda assim é muito nebuloso em falarmos. Eu acho que vão ficar durante algum tempo falando sobre isso. E em relação ao direito civil, ainda não me ative à leitura do projeto, mas eu sei que teremos grandes mudanças, porque exatamente nós estamos falando quem são sujeitos de direito. Quem são esses sujeitos de direito? Né? Que vão estar agora protegidos, né? Os animais, salvo engano, né? Os pets deixarão de ser bens semoventes. E que bens, e quem serão eles agora? Né? É uma luta legítima? Eles vão poder receber herança? Isso é devido? Isso é constituído por uma visão de moralidade pública ou de uma visão de um pequeno grupo? Mas ninguém fala do direito dos encarcerados. Por que os encarcerados não podem votar? Eles deixam de ser cidadãos quando eles adentram as grades da prisão, porque quando eles saem, eles estão desprovidos de personalidade. Ele é um bom preso quando ele aprende a se comportar para não sofrer lá dentro. Mas quando ele sai da sociedade, ele não presta. Ele não é um sujeito de direitos? Ah, não, teve direito suspenso durante um determinado tempo, mas são direitos dos quais ele não reconquista. Cadê a dignidade da pessoa humana? Mas sim, eu preciso defender os animais. Mas eu tenho direito ao meio ambiente também. E ainda assim eu fico batendo na tecla de que a pessoa jurídica não pode ser responsabilizada penalmente. Claro, não pode. Mas e vai continuar desmatando. Né? Ainda assim eu posso contratar empresas que não respeitam direitos trabalhistas, que usam materiais que não vêm de reserva florestal, e sim de devastação florestal. Ah, mas tudo bem, todo o mercado deu dinheiro para o imposto, tá tudo bem. Empresas que se utilizam de trabalho análogo à escravidão.
Quem são esses sujeitos de direito? Então, não é apenas o Código Penal, o Código Civil. Todo o nosso ordenamento. Esse debate é um debate de moralidade pública. Marcos, tem mais uma? Respondi, Marcos? É isso aí. Bom, gente, temos mais perguntas? Eu concluí hoje minha aula, hoje eu fui um pouco mais rápido, né? Mas eu quis trazer esses pontos para vocês, para que sirvam de elementos de provocação, tá? O que eu estou colocando agora são considerações finais ao tema proposto. Eu não posso dizer que são conclusões, são considerações finais ao que eu trouxe da questão do conceito de direitos humanos, da dificuldade de se fechar e engessar o que são direitos humanos. Isso é muito importante que não esteja engessado. Os fundamentos das escolas justnaturalistas, os positivistas, isso ainda é uma discussão das quais ainda não vai haver consenso, tá? Hoje se fala em neoconstitucionalismo jurídico. Enfim, é uma proposta. Discutimos, ainda não trouxe para vocês, mas na aula que eu vou falar sobre dignidade da pessoa humana, nós vamos falar da teoria de John Rawls, para falar da equidade, mas é uma teoria baseada no liberalismo econômico, neoliberalismo econômico, e ainda assim, até que ponto isso é favorável ou não para a gente discutir direitos humanos, e trouxe alguns outros autores, como Hannah Arendt, obviamente que eu escolhi aqueles que eu mais gosto, claro, trouxe do Working, mas que para a minha pesquisa na pós-graduação, no mestrado, tem me servido de muita reflexão para análise e produção dos textos e artigos, tá? Eu espero que isso tenha contribuído para o estudo de vocês. Eu sei que a Defensoria Pública exige de vocês essa visão de estudo, que é de suma importância. A Defensoria de São Paulo é um dos grandes motores de mudança judicial em direitos humanos dentro do país. Eu respeito muito essa instituição, muito essa casa, aprendo muito com eles, porque, assim, as peças processuais dos procuradores, dos defensores, é uma aula. Não é copia e cola, não. A coisa é bem profissional. E é uma aula. Aula porque vocês se preparam muito bem, de forma humana, para adentrar aí, ocupar a vaga como defensor público. Tá ok? Eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês um assunto que eu amo de paixão, gosto muito, e quero aprender mais ainda, tá? Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Professor, antes do senhor, professor, posso falar? Pode, claro, é sua. Doutor, desculpa. A palavra é sua. Professor, antes de mais nada, a minha gratidão, ela não se consegue se resumir em palavras. Estou muito feliz pela aula. Inclusive, acho que ficou mais que demonstrado aí no chat, peço perdão à classe, mas é um assunto muito caro para mim. É muito caro direitos humanos. É um assunto que eu estudo, pesquiso e procuro sempre ler. Eu só queria fazer apenas duas observações, enfim, sucintamente. Em primeiro lugar, a ideia de material humano. Falar que existe material humano quando você está lidando com questões no mercado de trabalho. E a segunda colocação, sucinta também, é que naquela matéria que eu passei pelo G1, que foi Hum, publicada, tem uma parte que me chamou muita atenção, que a Ruanda ela vai receber do governo britânico cerca de 370 milhões de libras esterlinas, que seria, em reais, dá 2,3 bilhões de reais num período de 5 anos para estar recebendo esses estrangeiros. E ultimamente eu tenho feito os meus estudos com direito tributário e eu vinculei essa matéria, escrevi um artigo, tá em vias de avaliação, mas eu observo, professor, que como eu fico me perguntando como que eles conseguem mensurar o homem, a pessoa, o estrangeiro, como o senhor colocou, o refugiado, em valor monetário e pagar para que um país o receba. É como se fosse um cativeiro pago, é como se fosse uma morte encomendada. Então, e assim, você vê que vai sair da coroa britânica 2,3 bilhões de reais. É uma coisa assim que, na minha visão, eu fico pensando qual é o valor dessas vidas. E para terminar, né, só para terminar,
o primeiro-ministro da Inglaterra, ele não é nem sequer de longe um nato. Ele é estrangeiro. Ele é, salvo Ele engano, é ele naturalizado, ele é é indiano. naturalizado. Então, assim, meu Deus, eu fico pensando, que loucura é essa que o mundo está caminhando? Assim, agora termino de ver, desculpa a minha empolgação. É como o senhor Não, por falou, se favor. eu brasileiro, com todos os meus direitos aqui que eu tenho, ir para a Inglaterra na condição de estrangeiro, na condição de imigrante, amanhã eu vou acordar na Ruanda, sabe lá onde? Vai. Sabe, isso é uma loucura. Nossa, meu Deus, desculpa, professor, vou me parar. Não, Vou me deter essa aqui. pergunta nos leva. Desculpa, eu te interrompi. Então vamos lá. Essa pergunta nos leva a uma reflexão de que ah, existe uma ala conservadora crescente no mundo questionando exatamente o estado do bem-estar, do Estado democrático de direito, né? Vai questionar exatamente as questões, que vai questionar conceitos de soberania e vai questionar também quem são esses sujeitos de direito, quem merece e quem não merece respeito. E essa ala conservadora, não quero me ater a direitos, bom, enfim, a direita ou a esquerda, ela vai tomando conta da Europa exatamente em busca de uma resposta, mas é mais uma, é mais uma indagação populista do que uma proposta de efetivação e soluções de problemas. É mais isso, porque quando eles chegam ao poder, eles simplesmente não fazem nada, porque não há o que fazer, a não ser respeitar direitos humanos. Porque, na verdade, ele quer expulsar, muitas vezes, o imigrante, como acontece em alguns países, ele expulsa o imigrante, dificulta a sua naturalização, para utilizar mão de obra barata, muitas vezes, tá? Mas esse caso de Ruanda é um caso tão extremo que isso não ocorre no mundo já há quase 100 anos, vamos dizer assim, uma lei nesse sentido. Tá? Porque logo depois da Primeira Guerra Mundial, começaram as tratativas de reconhecimento de pessoas, de estrangeiros que têm direito ao pedido de asilo político. Eles estão fugindo da guerra. Ninguém sai de um país simplesmente porque quer. As pessoas saem do país por buscar uma melhora de vida, porque muitas vezes é causada por falta de oportunidade de emprego, de educação, de questões básicas de saúde, enfim. Então, eu acho que sua pergunta me leva a concluir aqui que o mundo está em processo de mudança, o mundo está diante de uma encruzilhada, sim, porque o mundo não sabe mais o que fazer diante de tanta ameaça causadas por uma política neoliberal excludente, uma política muitas vezes baseada no fascismo, ainda o fascismo ainda não foi exterminado, e em políticas de autocracia, porque enquanto falarmos em democracia e ainda assim expulsarmos seres humanos de nossos países porque eles são estranhos à nossa política, contrariando toda a construção de direitos humanos, não haverá democracia. A democracia ainda é um ideal que ele é histórico e ele terá que ser construído ainda. É muito simples eu dizer que o que é democracia ali para o direito constitucional, mas quando eu consigo ampliar o que é democracia para trazer esse debate para uma questão mais global, eu vou ter muita dificuldade, porque eu simplesmente tenho um país que diz que é democrático, que respeita a liberdade de expressão, mas não respeita o direito de manifestação política em relação à defesa de grupos étnicos minoritários. Então, eu acredito que precisamos entender o que é democracia dentro dessa concepção do que é direitos humanos. Tá? Eu acredito que Willy, com meus estudos, a Inglaterra retrocedeu muitos anos, quando decide expulsar pessoas inconvenientes, entre aspas, de dentro do seu território, porque elas não servem mais. E aí cria-se uma falácia de medo, de pânico, para que a população apoie racionalmente a extinção dessas pessoas de dentro do seu território.
O nazismo também fez isso. E esse é meu grande medo. Não sei se é uma resposta feliz, mas esse é meu Professor, grande receio. olha, eu estou extremamente feliz e grato por essa resposta. Atendeu, assim, todas as minhas expectativas. E gerou aqui em mim outras e outras perguntas que eu vou agora responder no espírito, mas agradeço por hora. Muito obrigado. Deus abençoe. Sou eu que agradeço. Marcos, excelente pergunta. Foi muito bom, contribuiu para a nossa aula. Isso aí. Gente, muito obrigado. Faço aqui minhas considerações finais. Finais deste sábado. Aí semana que vem estamos juntos novamente. Muito obrigado. Bom, professor, eu queria agradecer aí, acho que em nome de toda a turma aí também, a sua disposição, a aula e as maravilhosas reflexões aí que ficam realmente para a gente pensar aí como um todo mesmo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Até logo. Bom descanso e bons estudos. Tá bom? Até logo, gente. Tchau, tchau.